Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. O que não falta pra hoje é assunto. O que não falta pra hoje é assunto, tá? Ó, vamos começar de pré-jogo. Vamos falar de Santos e Flamengo. Mengão na quinta colocação, uma rodada importante que fecha, né, o primeiro turno do campeonato. O Flamengo tem ainda 2 jogos por fazer, mas é a rodada 19. Temos a provável escalação na tela com Diego Alves, Isla, Gustavo, Léo ou Bruno. Ih, rapaz, o Bruno Viana pedindo passagem. Vai ter gol do Bruno Viana? Será? Eu iria de Léo Pereira. Felipe Luiz, Willian, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Michael. Bruno Henrique está off, lamentavelmente. Deve voltar no jogo contra o Palmeiras, que passou para domingo mais para frente, já em setembro, às 16 horas. Paulinha Matos, comente bastante, como diz o outro lá. Comente bastante essa escalação provável do Fla. Gente, Bruno Viana, não. Você sabe que além da rainha das mandingas, eu sou a rainha da zica reversa, né? Poxa. Quase sempre funciona. Falei tão mal do Bruno Viana no último jogo que vocês viram aí que deu, né? Então, mas se eu pudesse escolher entre o Léo Pereira e o Bruno Viana, eu iria no Léo Pereira tranquilamente, né? Ele tá vindo muito bem, tá numa crescente. Foi uma pena a lesão, né, Rafa? Porque ele tava emendando uma sequência boa de jogos, tá bem seguro, né? Principalmente depois que o Renato chegou, né? Ele mudou totalmente, assim, tá super seguro, tá fazendo boas jogadas, né? Tá sendo muito importante, fechou a casinha lá atrás. Então, ele me passa mais segurança hoje do que o Bruno Viana. Então, eu iria com Gustavo Henrique e Léo na zaga. E o resto do time é isso aí mesmo. Talvez, o Vitinho no lugar do Misha. É mesmo? Na esquerda mesmo? Acho que é. Será? Porque assim, o Michael, ele tem aquele perfil clássico de jogador para entrar no segundo tempo, incendiar o jogo e tal, e ele tá numa fase ótima. Então, eu acho que num Flamengo ideal, com todo mundo completaço e tal, me parece bem óbvio que ele é jogador que começa no banco e entra ao longo da partida. Não tendo o Bruno Henrique, eu confesso que eu fico meio na dúvida se eu iria de Vitinho pela canhota. Bem, né? Oi? O Michel também tá super bem, pô. Tá super bem, cara. Aliás, muito satisfeito, né? Todo mundo com a língua queimada, né? Porque Everton Ribeiro tava numa fase meio barramente de jogo. Voou no último jogo. Thiago Maia, voltou da lesão, pô, voou no último jogo. Rodilenda. Bruno Viana meteu gol no último jogo. E assim, tá caminhando um Flamengo. O Renato é especialista nisso, bicho. Recuperação de jogador. Eu acho que, em termos de profundidade, assim, de trabalho, é óbvio que o Jesus fez no Flamengo, a construção, a forma, o modus operandi que ele implementou no Ninho do Urubu, a forma como o clube passou a funcionar com Jesus é muito revolucionária para o futebol brasileiro, é uma coisa mais profunda. Agora, o futebol tem o feijão com arroz também, tem o simples e tem a questão da resenha, principalmente o jogador brasileiro precisa desse comandante que usa regata, né, que joga seu futevôlei, que chama jogador para jogar futevôlei com ele, que joga coletivo junto com a rapaziada. É diferente. Ter o Renato é muito bom, o clima fica muito leve, e com o clima leve, o jogador que tem qualidade, ele vai se soltando, ele vai se desenvolvendo, vai despertando confiança. Cara, eu tô muito esperançoso e eu vou perguntar para Paulinha Matos. A gente ainda não resolveu essa questão de Michael ou Vitinho titular. Até comenta aí no chat quem você prefere. Depois a gente volta para isso. Mas eu vou perguntar para Paulinha Matos se o Renato pode ultrapassar Jorge Jesus na história do Flamengo. Você quer me quebrar, né, Rafa Vinícius? O português disse que não. Cara, eu acho que são realidades muito diferentes, assim. Como que eu vou te explicar? O que o Jesus fez... Porque o Jesus não foi só campo, sabe? O Jesus meio que blindou o futebol inteiro, né? Ele tomou conta literalmente de tudo, né? Não era só em campo, ele realmente blindou o departamento de futebol. Você via que nada que acontecia extra-campo abalava o Flamengo como time,
né? Então, toda essa... Às vezes a gente fala, 2019 foi muito mérito do Jesus, quando você vê algumas coisas que vão acontecendo no Flamengo, que são méritos que a gente não precisa entrar aqui agora, mas todo mundo que acompanha sabe de algumas coisas que a gente viu, né, na época do Ceni, enfim, tudo isso. E aí você percebe o quanto Jesus foi importante para blindar essa equipe. E assim, eu acho que o fato da gente ter conquistado o Brasileirão e a Libertadores em menos de 24 horas, né? Foram 23 horas, um título atrás do outro, a gente foi campeão brasileiro sem entrar em campo, né? A gente se consagrou depois, né? A gente foi campeão brasileiro sem entrar em campo. O título da Libertadores, do jeito que foi, sabe? Com 2 gols em 3 minutos no finalzinho. Então, eu acho que não é que ele não possa, eu acho que pode alcançar o nível do Jesus, mas passar, eu acho que não, porque são circunstâncias muito diferentes, sabe? Deu tudo certo pra gente em 2019, né? Eu brinco que os planetas, eles se alinharam para que o Flamengo pudesse, né? A performance do Flamengo contra o Liverpool foi uma coisa absurda também, né? Se o Lincoln não tivesse perdido aquele gol, às vezes teria sido outro final, sabe? A gente podia ter levado para os pênaltis, enfim. O Flamengo jogou muito bem contra o Liverpool. Então, eu acho que tudo isso interfere. São circunstâncias totalmente diferentes. Mas imagina se o Renato... Eu acho que ele nem precisa ganhar os 2, Rafa. Se ele já ganhar, tipo, a Libertadores, eu acho que ele já entra aí na prateleira de grandes técnicos do Fla com sobras, né? Muito bem, eu também acho, com sobras. Acho que talvez acima do Jesus somente o Cláudio Coutinho, mas tem discussão aí, né? Tem discussão. E o Renato tem tudo para ganhar muita coisa. Assim, eu tava comentando, não lembro se foi na live da coletiva ou se foi depois com a Lelê. Eu acho que essa temporada, o roteiro da temporada 21 do futebol brasileiro, tá muito entre Flamengo e Atlético Mineiro. Tudo vai se passar por esse mega clássico. Vou te falar que eu vejo eles 2 nas 3 finais, tá? É isso que eu ia comentar. Eu acho que vai ser campeão e vice Brasileirão. Campeão e vice do Brasileiro. Para mim, campeão e vice da Copa do Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo, lembrando, no caso da Copa do Brasil, teve rodada, né, nesse meio de semana, resultados importantes. O Atlético Paranaense pegou o Santos, que poderá ser o nosso adversário. O Atlético saiu na frente. Então, temos tudo para ter um Flamengo furacão na semifinal. E aí, tadinho do Atlético Paranaense, com todo respeito. O tapetinho lá é complicado. Cara, eu acho que o Flamengo é mega, mega favorito, assim, 8-2, digamos assim. E o Santos também, se vier, o Flamengo é muito favorito. Então o Flamengo já tá quase que na final. A Libertadores, Barcelona. Até o Jesus já falou que o Flamengo vai passar pelo Barcelona.